E agora iniciamos falando do Atlântico, o Atlântico que enfrenta o time Marau, isto? É isso aí, a AMF de Marau, Associação Marauense de Futsal. Pela terceira vez o Atlântico enfrenta esse time, se enfrentaram 3 vezes, 2 vezes o Atlântico ganhou, uma empatou, essa é a 4ª vez. E num período de 2 dias o Atlântico jogou no domingo e agora já joga nessa terça-feira pela Liga Gaúcha. Muito possivelmente o técnico Thiago Halp vai jogar com uma equipe com alguns garotos, assim como foi na sua estreia nesse jogo também. Ele já falou isso inclusive para mim quando conversei com ele. E é um jogo, um período muito curto, 2 dias. Deve ir com um time titular com algumas alterações, um time diferente, nesse segundo jogo que acontece pela Liga Gaúcha de Futsal. Temos também destaque em relação à seleção brasileira que joga com o Paraguai, né? Hoje? É hoje. Esse jogo muito esperado por toda a polêmica que envolvia a seleção brasileira em relação à Copa América. Mas vamos lá. Esse jogo é o segundo na sequência. O jogo aconteceu na sexta-feira contra o Equador e agora mais um pelas eliminatórias da Copa contra o Paraguai. Jogo que acontece hoje às 21h30 lá na capital do Paraguai, o Asunción. No estádio Defensores del Chaco contra a seleção paraguaia. E a seleção brasileira, comandada pelo técnico Tite, tem 5 jogos, 5 vitórias. Se vencer esse jogo, pode alcançar uma marca histórica, como traz essa matéria aqui no nosso site, Tayane, que se igualaria à seleção de 1970, com 6 jogos e 6 vitórias naquela seleção histórica que venceu a Copa do Mundo no México, que tinha Pelé, Carlos Alberto Torres, Rivelino, Jairzinho, Tostão, aquela seleção que ficou muito famosa. Se vencer hoje, bate essa marca. A seleção do Tite, que tem várias dúvidas, o pessoal que acompanha a seleção tem se perguntado em se os jogadores vão jogar a Copa América, e as informações dão conta de que os jogadores, eles permitiram a sua missão política, não vão deixar de jogar a Copa América. Os jogadores sim vão jogar a Copa América, mesmo que a contragosto, mesmo que insatisfeitos com a forma em que a Copa América foi organizada. O Rogério Caboclo foi afastado da CBF, então vive momentos de crise, a Confederação Brasileira de Futebol, mas em entrevista à ESPN ontem, o Rogério Caboclo disse que vai voltar, então em breve estará junto com o Tite na Copa do Mundo 2022. Ele disse que essas acusações que foram feitas para ele sobre assédio sexual, elas são falsas, que ele nunca pensou, nunca cogitou em demitir Tite, ou seja, o técnico deve permanecer aí ao longo de 2021 para a disputa da Copa do Mundo em 2022. Isso aí, vamos acompanhando. E falando agora sobre os jogadores do Grêmio, estão se recuperando da Covid. O departamento de futebol, o Marcos Herman falou isso no domingo também, é que todos eles estão bem. Ontem, inclusive, no treino de segunda-feira que aconteceu no Centro de Treinamentos Presidente Luiz Carvalho, o técnico Thiago Nunes, Evandro Fornari, que é seu auxiliar, e os demais jogadores já estavam, alguns deles inclusive, Rafinha, Ferreira, Diego Souza, fizeram alguns treinamentos, algumas corridas, movimentos específicos de forma separada do grupo de jogadores, mas já estão aí. O técnico Thiago Nunes já comandou atividades, ele e os demais jogadores realizarão uma bateria de testes nesta terça-feira para verificar se vão estar à disposição no jogo que acontece na quinta-feira contra o Brasiliense, lá em Brasília, pela Copa do Brasil. É bom lembrar que o Grêmio tem uma vantagem construída no primeiro jogo por 2-0. Bom, e agora falando do Internacional, o técnico balança no comando. É isso aí, o técnico Miguel Ángel Ramírez vive um momento de muita instabilidade e balança no cargo de técnico do Internacional. Ontem, inclusive, aconteceram reuniões que envolveram a direção do clube, o departamento de futebol, comissão técnica e o grupo de jogadores, e querendo reivindicações, assim como tinha dito no domingo o vice de futebol do Inter, João Patrício Herman. E as informações dão conta de que a direção do Internacional quer mudanças, quer que o técnico Miguel Ángel Ramírez se submeta a algumas alterações. E a grande pergunta é se o treinador, que até o momento se mostrou um tanto quanto firme nas suas convicções e nos seus conceitos, inclusive na questão, uma das questões principais é manter um time titular em uma sequência de jogos, e isso ele mesmo já falou em várias entrevistas, que ele gosta de alterar o time conforme o seu adversário, ele gosta de ficar mudando jogo a jogo. Isso é uma das coisas que a direção quer, que o técnico mantenha o mesmo time na sequência dos jogos. A grande pergunta é se o treinador vai aceitar se submeter a essa postura da direção muito rígida, como falou o vice de futebol do Internacional, João Patrício Herman. Mas Miguel Ángel Ramírez vai ser o treinador do Internacional, pelo menos
até o jogo contra o Vitória, que acontece na quinta-feira, o jogo da volta da Copa do Brasil, que acontece no estádio Beira-Rio. O Miguel Ángel Ramírez deve ficar. No final de semana, o Internacional joga contra o Bahia, mas sim, o clima e o ambiente colorado, ele é muito ruim. A delegação, o grupo de jogadores, mais técnico, mais direção, voltaram ao aeroporto Saguá do Filho ainda na segunda-feira, recebidos com muitas críticas, até tentativas de agressão de uma parte da torcida que estava no aeroporto. Então, o ambiente colorado é de muita instabilidade.